Glorifiquem o nome que está sobre todo nome. Não glorificamos nenhum outro nome a não ser Jesus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero apenas reforçar que vocês estão num lugar muito especial esta noite. Vocês estão exatamente da onde partiu o Evangelho da Graça. Há 2000 anos atrás, Paulo deixou este porto e nunca mais voltou. Ele apelou para César e para lá ele foi. E o Evangelho da Graça partiu exatamente deste lugar, nas diferentes viagens missionárias de Paulo. E Paulo pregava o Evangelho. E ele partiu para o oeste. Agora imagine a Terra como um globo. Israel sendo o centro, porque ele é o centro do mundo. E Paulo levou o Evangelho para o oeste. Sempre o oeste, e é por isso que a sua viagem final foi em Roma. E então de Roma ele foi para o oeste. Então imagine um globo indo para o oeste. Foi a direção de Deus. O Evangelho sempre foi para o mundo, mas existe um tempo em tudo que Deus faz. E o Evangelho, nestes 2000 anos, tem caminhado para o oeste, caminhando em todo o globo, até a América, em nossa era. E lá da América, glória a Deus pela América, porque a América tem sido o país número 1 em patrocinar o Evangelho de Jesus Cristo. Nestes últimos 100 anos. E Deus levantou a América com este propósito. Não esqueçamos, nós confiamos em Deus. Deus tem levantado a América com o propósito do Evangelho da Graça. E a partir daí, o Evangelho caminhou para o oeste, por todo o oeste, nestes 2000 anos, até chegar nos dias de hoje, onde alcançamos a China, a Coreia, Singapura, e todos estes países nos últimos dias são os que têm as maiores congregações de todo o mundo. Somente na Coreia temos mega igrejas, e é isso que Deus está fazendo. Mas veja que está completando um círculo. Ainda há algo mais na América. Sabe, Deus nunca diminui o seu trabalho. Ele aumenta, o caminho do justo cresce, aumenta, brilha mais, até chegar a se tornar dia perfeito, no encontro com Cristo. Estamos completando um círculo até chegar novamente em Jerusalém, onde Jesus irá voltar. Sabe, eu creio que nós somos a geração da volta de Cristo. Amém? O que é o Evangelho? Falamos do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Onde está o verdadeiro Evangelho? Hoje vemos muitas pessoas dizendo, esse é o verdadeiro Evangelho, não é aquele. Mas o que é o Evangelho senão as boas novas? Hoje, quando ouvimos as notícias do Evangelho, elas dizem mais ou menos assim, eu vou te dar o meu carro, é um carro bom, é uma Ferrari, ok? Eu ainda não dirigi, ela é toda sua, apenas me pague $1000 por mês. É um presente, mas que tem condições. O Evangelho não é faço bem, faço mal, recebo mal. Então o que é o Evangelho? O próprio Paulo, que partiu daqui para pregar o Evangelho, disse assim, o Evangelho que testifico é o Evangelho da graça de Deus. Ele chama de o Evangelho da graça de Deus. Aliás, se estiverem com frio, junte um pouquinho mais, esse é o corpo de Cristo. Fiquem mais próximos, diga oi para a pessoa do seu lado e se aproximem aí, amém? A única forma que Paulo descreve o Evangelho, no Novo Testamento, ele chama de Evangelho da Graça e de Evangelho da Paz. Hoje temos diferentes tipos de Evangelho e o diabo tem invertido tantos os papéis que nós pensamos que o Evangelho da Graça é um outro Evangelho. Nós vamos ler em Gálatas 1. Se lermos as Escrituras em Gálatas 1, Paulo diz, eu estou chocado, eu estou muito surpreso com vocês. Cadê o povo do interior aqui? Eu estou chocado. Eu estou chocado que vocês estejam se afastando tão cedo daquele que os chamou na graça de Cristo para um evangelho diferente. Ou seja, podemos entender que a graça de Cristo é o evangelho que Paulo pregava. E Paulo está dizendo, ei pessoal, não acredito que estão se afastando da graça de Cristo para outro evangelho. Então qual é o outro evangelho? Tudo aquilo que não é a graça de Cristo. Mas hoje está tudo invertido. Se você prega a graça de Cristo, soa como, e alguns deles estão dizendo,
que este é um evangelho diferente. Estamos, na verdade, redescobrindo o evangelho que Paulo pregava. Eu posso ouvir um amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Debaixo da lei, quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, era o primeiro Pentecostes de Israel. Quando ele deu a lei no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram no pé da montanha. Agora, quando Deus entregou o Espírito e não a lei, no mesmo dia de Pentecostes, no Novo Testamento, 3.000 pessoas foram salvas. Isso mostra que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Agora a Bíblia diz que o pecado, que em grego é um substantivo, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio, não terá controle, poder sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas hoje dizemos coisas como, se você não tiver a lei, você vira um fora da lei. E se você prega a graça, você está dando uma licença para pecarem, mas as pessoas pecam sem ter licença alguma. Já perceberam isso? Na verdade, quando você prega a lei, você está fortalecendo a carne. A lei não foi dada. Ouça, eu apoio a lei no propósito para o qual Deus deu a lei. Mas ele não deu a lei para que o homem fosse justificado por ela. Ele entregou a lei para mostrar para o homem o seu pecado. A Bíblia diz que pela lei vem o conhecimento do pecado, não da justiça. A lei é como um espelho. Quando você olha para o espelho, ele reflete com precisão. Se aquilo que você vê é feio, o que não acontece comigo? Se o que vê é feio, não culpe o espelho. Porque o espelho é preciso. É a verdade, a lei é santa. Ela é justa e verdadeira, mas não pode te santificar, nem justificar. Ela não vai trazer santidade. E ainda assim parece que o diabo fez com que a igreja pensasse que ouvir a graça é algo perigoso. Quando você ouve a lei, ninguém levanta a guarda. O diabo colocou um muro ao redor da graça. E precisamos redescobrir o evangelho que Paulo pregava. O evangelho que partiu daqui há 2.000 anos atrás. Amém? Paulo está dizendo, eu estou assustado, pessoal. Vocês se afastaram do evangelho de Cristo para um outro evangelho. E aí Paulo declarou uma maldição dupla sobre qualquer um que estivesse misturando a graça e a lei. No livro de Gálatas, eu decidi há muito tempo que eu não vou receber essa maldição. Qualquer um que pregue uma mistura, como fizeram aqui em Gálatas, Paulo declarou dupla maldição. Ele disse se nós ou algum anjo do céu. Note que ele não disse anjo do inferno. Ele disse anjo do céu. Então se nós ou algum anjo do céu pregar um anjo diferente daquele que foi pregado a vós, que este seja anátema, que seja uma maldição. E ele repetiu em seguida. Então há muito tempo atrás eu decidi, não importa o que as pessoas digam, eu vou pregar o evangelho da graça e ser duplamente abençoado. E eu creio que não sou só eu. Eu prefiro ter dupla bênção do que a aprovação e o reconhecimento das pessoas. Amém? A lei diz, tira os sapatos dos seus pés porque o lugar onde você está é santo. Na graça, Deus diz, coloque o sapato no meu filho, ele retornou. Ele tem o direito de estar na minha presença. Algo mudou. A lei diz, faça, 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 faça. A graça diz, está feito. Está feito, está consumado. A sua parte é descansar. Quanto mais você descansa, mais Deus trabalha. O Senhor disse para mim há muito tempo atrás, filho, quando você descansa, eu trabalho. Mas quando você trabalha, eu descanso. E é por isso que os sacerdotes do Velho Testamento, eles tinham que se vestir, até mesmo o seu turbante era feito de linho. Eles não poderiam usar nenhum tipo de roupa que causasse suor. Olhe para o seu irmão e sorria e diga, não suarás. Estou me referindo a esforço próprio. Deus não deseja o esforço humano em seu ministério. Eu posso ouvir um amém? É como eu disse agora há pouco, nós não lutamos pela vitória. Nós lutamos a partir da vitória. Nós não oramos pela vitória. Nós oramos a partir da vitória. Amém? Eu só estou dizendo que
Você deve saber a razão que você faz aquilo que você faz. Não estou dizendo que você não deva orar. Eu não disse pare de orar. Alguém vai dizer, o pastor Prince está dizendo, para de trabalhar, para de orar. Eu nunca disse isso. Pare de doar. Não, na verdade, quando você está na graça, ninguém pode impedi-lo de doar, de compartilhar aquilo que você recebeu. Eu fico de olho na minha esposa, porque às vezes ela quer doar até a mim. Falando nela, estou com muita saudade da minha mulher. Cadê a minha mulher? Eu quero profetizar algo sobre o Messias, do profeta Isaías. De todas as coisas que Isaías poderia profetizar sobre o Messias, como o Messias era vitorioso, conquistador, mas Isaías disse isso dele. Em Mateus 12, o Evangelho de Mateus cita o profeta Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio fumegante, até que ele leve a justiça à vitória. O caniço quebrado ele não esmagará, não quebrará. Sabe, quando você se sente que você já era? Sabe, porque naqueles dias, deixa eu mostrar uma foto para vocês de um caniço aqui. E esta é uma foto tirada em Israel de uma cana, um caniço, em um dos meus tours. E as crianças na época de Jesus, o que elas faziam com esse caniço? Elas faziam flautas. Na próxima foto vocês verão uma flauta, ok? Inclusive esse jovem é um dos meus pastores. E ele está tocando uma flauta. E nós encontramos esse caniço ali na margem da Galileia. Ela não tinha tom, ele não conseguiu tocar porque ela estava quebrada. Então o que você faz? Não vale nem um centavo, então você joga fora. Quando algo assim quebra, você não usa mais. Você joga fora, porque aquilo não vale mais nem um centavo. Ao longo do Rio Jordão você encontra várias delas. O que acontece quando você perde a música? Quando perde o louvor? De você não sai mais som de alegria. Mas ele não te joga fora. Ele não quebra o caniço rachado. E o pavio fumegante ele não apagará. O que é isso? O que isso significa? Sabe, voltando naqueles dias, eles usavam uma lâmpada, como está ali na foto. Esta é uma lâmpada de Israel. E como vocês podem ver ali no final tem um pavio, que ele é feito de pano, geralmente de linho. E quando aquele pavio se esgota, você está esgotado? Quando você está esgotado, sai uma fumaça e há um mau cheiro. E as pessoas não querem estar com você. Mas a Bíblia diz que o pavio fumegante, Jesus não apagará. Ele estará bem ali com você. Nós acreditamos que precisamos nos arrepender. Arrepender é mudar a nossa mente. Nós achamos que, e é claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus não te deixa de lado quando a sua fé está fraca. Naqueles momentos que você está sozinho, fraco, está ansioso, depressivo e você sabe que não deveria estar. Mas Deus não te coloca de lado. O caniço quebrado ele não esmagará e nem apagará o pavio que fumega. Quando você se decepciona pela rejeição, o que Deus faz? Bem, Elias, nos seus dias de fé, lembram de Elias? Ele clamou por fogo, desafiou os profetas de Baal, lembram? E Deus o enviou ali para o riacho Brook. Eu acredito que muitos de vocês passaram por ali, no caminho para o Mar Morto. Este riacho não fica longe dali. E foi naquela região que os corvos o alimentaram. Nos dias que ele estava na fé, os corvos o alimentaram. Porém veio o tempo em que ele estava desanimado. E ele ficou desanimado por conta da ameaça de uma mulher. A mulher disse, eu vou te matar. Foi Jezabel quem disse. Amém? E ele fugiu. O homem que fez cair fogo do céu, fugiu da ameaça de uma mulher. Por que isso? Amém? E aí ele entrou numa vibração ruim, ele disse, Senhor, eu quero morrer, me deixe morrer. Ainda bem que Deus não responde todas as orações. A propósito, Deus nunca respondeu aquela oração, porque ele nunca morreu. Elias não morreu, ele está vivo no céu. Ele foi levado aos céus e hoje ele está lá vivo. E eu creio que ele voltará com Moisés para serem as duas testemunhas. Deus não respondeu aquela oração, ele disse, deixe-me morrer. E ele nunca morreu,
E não morreu mesmo. Ele ainda está vivo. E quando ele estava desanimado, estava ali debaixo daquela árvore, sabem o que Deus fez? O anjo do Senhor, que é uma aparição pré-encarnada de Cristo, que em hebraico significa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro do Senhor. Quem veio? Veio Jesus. Jesus veio e o alimentou. Fez um bolo para ele e o colocou para dormir. Veja, enquanto a sua fé estava em alta, os corvos o alimentaram. Nos seus dias de depressão, o próprio Jesus veio alimentá-lo. Deus não te deixa de lado porque você está fraco. Ele não te deixa de lado porque você, sabe... Ontem, eu estava lendo a história de Emaús, aqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém após a morte de Jesus. E foi no dia da sua ressurreição. Eles ainda não sabiam, achavam que era apenas rumores de algumas mulheres. Então eles partiram do lugar onde o povo de Deus estava reunido em Jerusalém. Se afastaram do rebanho em Jerusalém. Deixaram Pedro, Tiago, João e os discípulos. E eles voltaram para casa em Emaús. Agora, isto é um retrato daqueles cristãos que estão desapontados, desiludidos e desviados. Eles abandonaram a comunhão. Abandonaram a igreja porque estavam decepcionados e estavam discutindo no caminho. A minha Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou. Enquanto conversavam, Cleopas e provavelmente a sua esposa, amém? Eu acredito que era uma mulher. Amém? Cleopas e sua esposa estavam ali conversando e a Bíblia diz, aqui em Lucas 24, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus Cristo se aproximou. Quando eles foram embora, quando partiram do lugar da comunhão, da igreja deles, o próprio Jesus se aproximou. Quando eles se afastaram, Jesus se aproximou. Agora, para nós, quando alguém sai da igreja, a nossa atitude é de se afastar deles. Mas Deus não é assim. Ouça, nos dias que a nossa fé está em alta, Ele vai enviar pastores, mensageiros, sabe, apóstolos. Mas quando um de nós estiver desanimado, quando uma ovelha está sozinha, afastada, Ele não envia apóstolos, discípulos, o próprio Jesus, Ele mesmo, se aproximou para restaurá-los. Precisamos mudar a nossa cabeça, igreja. Que Salvador! Que Salvador! Você o ama? A minha Bíblia diz no Salmo 147 que o meu Deus conta o número de estrelas. Ele conta as estrelas e as chama pelo seu nome. E imediatamente o salmista diz, e logo antes ele disse, é Ele quem sara o coração quebrantado e cuida de suas feridas. Notem o contraste. Logo depois ele diz que ele conta as estrelas e as chama pelo seu nome. E ele diz isso logo após ter dito que é Ele que sara o coração quebrantado e que cura as suas feridas. Esse é o meu Deus. Quem entre nós pode contar o número de estrelas? Quem entre nós pode curar a tristeza de um coração partido? Porém, o mesmo Deus que conta as estrelas do céu e as chama pelo nome é o mesmo Deus que sara o coração quebrantado aqui na terra. Que Salvador! E na grandeza do seu amor, que ele desceu a montanha, e eu sempre pensei, quem já esteve lá no Monte das Beatitudes, viram a plantação de banana? Sabe aquelas pedras? Provavelmente foi uma delas em que Jesus se sentou. Eu amo me sentar naquelas pedras, e eu imagino aquela plantação de banana como se fosse a cabeça de vocês. E a Bíblia nos diz, e eu sempre imaginei que ele tivesse descido na direção das multidões. Mas não, porque a Bíblia diz que ao descer a montanha, leia sua Bíblia, as multidões o seguiram, o que significa que ele não desceu deste lado, mas sim do lado oposto. Por isso eles o seguiram para o outro lado. Certamente não foi por acaso que ele desceu daquele lado. Logo depois a história diz que um leproso se aproximou. Um leproso não estaria no meio da multidão. Ele seria apedrejado até a morte. O leproso deveria estar escondido. Eu estava descendo
do lado oposto da plantação de bananas, e aí eu vi, sabe, um monte de pedras. E aí o Senhor começou a me mostrar, e eu tive uma visão do leproso escondido ali atrás das pedras. Ele ouvindo Jesus falar: olhem as aves do céu, elas nem trabalham nem fiam, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem mais do que elas? E aí eu vi o leproso tremendo. E aí eu decidi fazer um vídeo disso. Vocês querem assisti-lo? Aliás, a música foi dada para mim um dia de forma sobrenatural. Esta música. E eu cantei na igreja e eles decidiram colocar neste vídeo. Sente-se e se alimente em Jesus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
este é o seu Jesus. Aleluia! Ele é totalmente amável. Nos momentos em que ele é firme, ele não machuca. Geralmente somos agressivos quando somos firmes. Quando ele é gentil, ele não é mole. Ele é totalmente amável. E ser semelhante a ele é o nosso desejo. Posso ouvir um amém? Ele cura os quebrantados. Sabe aquela mulher que veio chorando? Ela era uma pecadora. E agora vemos Jesus chorando na tumba de Lázaro. Sabe, os judeus que estavam ali ao redor dele disseram: nossa, olha como ele amava Lázaro, como ele o amava. Mas ele não estava chorando por Lázaro. Por que chorar por um homem que você vai chamá-lo para fora? Então por que ele chorou? O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ele chorou por Marta e Maria. Ele veio pelas nossas tristezas. Amém? É algo maravilhoso ver uma pecadora chorando, derramando lágrimas na presença do seu amado. Mas é ainda mais maravilhoso ver o Salvador chorando pelas nossas tristezas. Foi um longo caminho. Eu amo essa parte das Escrituras que diz, João 4, temos aqui no telão. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria. Agora, se você estudar a topografia, os judeus da época costumavam dar a volta pelo Rio Jordão, indo ao norte para Galiléia, em Zema, vocês passaram lá, direção norte de Jerusalém, e a maioria deles contornaria Samaria. Mas Jesus não, e os judeus tinham problemas com os samaritanos naquela época. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Era uma necessidade geográfica? Era um caminho conveniente? Não, era uma necessidade da graça. Havia uma pecadora esperando por ele. Então era necessário passar por Samaria por conta daquela única mulher. E aqui é João capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. É a única vez que José aparece no Novo Testamento. E Jacó dera a seu filho José. Sabe o significado disso? Porque existe uma profecia no livro de Gênesis, onde Jacó abençoou seus filhos. E esta foi a profecia, dizendo que José seria uma vinha frutífera. E os seus ramos transcenderiam as muralhas dos gentios, e ele estaria às margens das águas. Esta foi a profecia. Uma vinha frutífera ao poço das águas. Era uma profecia do maior filho, que viria como nosso José celestial, que sentaria ali, e a sua graça e o seu amor transcenderiam todos os muros. E ele estava ali sentado. E eu amo o fato de João 4 estar depois de João 3. Precisei explicar isso por causa do Matt. O que aconteceu em João 3? Todos conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma. Sabe, eu acredito que este versículo é o versículo mais decorado da igreja, em todo o corpo de Cristo. Porque Deus amou o mundo. E agora pergunte para aqueles que lutam pela lei, qual é o quarto mandamento? Bem... Qual é o sétimo mandamento? Não parece saber muito da lei. Nem sabe os mandamentos de cabeça. Sabe, o Espírito Santo não te ajuda a memorizar a lei. Agora ele ajuda até mesmo as criancinhas a memorizar, porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu próprio Filho. Sabe por quê? Porque este é o Evangelho. Nada de errado com a lei, igreja. A lei é precisa, e este é o problema. Se ela for flexível, não serve mais como lei. Amém? Eu creio na pureza da lei, e pelo fato de crer na pureza da lei, eu creio na razão pela qual Deus entregou a lei. E Deus não deu a lei para que fôssemos justificados por ela. E voltando para João 3, conhecem a história de João 3? O primeiro verso diz que havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, que veio ver Jesus à noite. Em João 4, Jesus foi até uma mulher. Em João 3,
Este fariseu, este teólogo, veio procurando Jesus à noite. João 4, Jesus procurou aquela mulher ao meio-dia. Em João 3, Deus chama este homem como mestre. Você é mestre em Israel e você não sabe destas coisas? Não somente o mestre, o professor dos professores, o rabi dos rabis. A única conquista que aquela mulher havia atingido eram seus 5 maridos. Para este religioso, este teólogo, Jesus usou a linguagem da Bíblia. Ele usou metáforas, tipificações do Velho Testamento, como Moisés erguendo a serpente no deserto, assim como o Filho do Homem. Ele falou com Nicodemos usando termos bíblicos. Agora, para esta mulher, ele não citou nenhum texto bíblico. Usou ilustrações naturais. Ele usou a água a qual ela estava bebendo. Mulher, se você soubesse com quem está falando com você agora, você pediria a ele e ele te daria águas vivas. A propósito, alguns poucos anos atrás, em uma viagem eu fui até Samaria e os samaritanos ainda estão lá. É um povo pequeno hoje, mas eles ainda têm um sumo sacerdote. E eu encontrei o irmão do sacerdote. Então ele levou a mim e aos meus pastores da sua câmara especial. E eles têm uma lista de todos os sacerdotes. De hoje, voltando até os tempos de Jesus. Até mesmo antes de Jesus no Velho Testamento, eles ainda têm esta lista. E aí eu perguntei, você poderia me dizer qual era o sumo sacerdote na época de Jesus? Ele falou, vou pesquisar, deixa eu ver. Ah, sim, foi o sacerdote número 49. Jesus foi o 50º. O número do jubileu. E não é só isso, eu perguntei qual era o nome do sacerdote. E ele disse Jonathan, ou seja, Jonathan. O nome de Jonathan significa dom de Deus. E Jesus falou para a mulher, cujo sumo sacerdote era Jonathan, o presente de Deus. E Jesus disse para ela, se você soubesse quem de fato é o sacerdote, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o Jonathan, você pediria e ele te daria águas vivas. Para aquele teólogo, isso não é familiar. Vejo pessoas sendo criticadas por não usarem jargões bíblicos todo o tempo ou usarem metáforas. A Bíblia diz que as pessoas simples ouviam Jesus com alegria. Sabe quem não ficava feliz com Jesus? Os teólogos. O seu ministério também é assim? Se não tem, algo está errado. Você não está parecido com Jesus. Para este teólogo, Jesus disse assim para ele, foi assim que ele disse. Com todo esse conhecimento erudito, você precisa nascer de novo. Mas Jesus não disse para aquela mulher samaritana, você tem que nascer de novo. Ele apenas a amou. Para este teólogo, ele praticamente o insultou. Você é um mestre em Israel e não entende estas coisas? Ah, pastor, mas Jesus revelou os pecados daquela mulher. Deixa eu te explicar isso. Entenda bem, você nunca vai entender o quanto você é amado, você não se sentirá amado se achar que aquele que está falando com você não sabe tudo a seu respeito, quando ele te ama. Mas quando você sabe que ele conhece tudo a seu respeito, e ainda assim se preocupa e te ama, você é amado. E é por isso que o pecado que mais irritava Jesus era a hipocrisia. O que é hipocrisia? Fingir ser o que não é. Agora, quando a Bíblia diz que você é justo, e você diz, não sou justo, eu sou um pecador e você não sabe o quão ruim eu sou, isso é uma hipocrisia. Você está fingindo ser o que você não é. Deus diz que você é justo. Deus te justificou e te limpou. Não chame de sujo aquilo que Deus purificou. Dê honra ao sangue de Jesus, fique de pé na frente do espelho e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aquele fariseu, Nicodemos, ele se tornou discípulo de Jesus. Finalmente, quando Jesus morreu na cruz, foi ele e José de Arimateia que vieram e o enterraram. Porém,
O seu progresso foi lento, não foi? Ele ainda tinha vergonha de Jesus, sempre se disfarçando e se escondendo. Somente quando Jesus morreu foi que ele se revelou. Mas aquela mulher, apenas 1 hora com Jesus. Veja o progresso dela, como foi rápido. Primeiro ela o chamou, você é um judeu? Por que fala comigo, samaritana? Ela o chamou de judeu. E aí ela diz, Senhor, o senhor não tem balde para buscar água? Então agora ela o chamou de Senhor. Amém? Então ela disse, vejo que és profeta. Porque ele disse, vai chamar o seu marido? Ah, eu não tenho marido. Jesus disse, verdade, você já teve 5 maridos. E este com quem você vive não é o seu marido. Jesus agiu com tanta sutileza, quando ele revelou o pecado dela, conforme eu comentei agora há pouco, para que ela soubesse que ele sabia de toda a vida dela, ele agiu com uma habilidade tão divina. Primeiro ele elogiou. Jesus disse, você falou bem, em grego kalos, lindamente, você falou lindamente. Você não tem marido. Você teve 5 maridos, e aquele com quem você vive não é o seu marido. Ele fez um tipo de sanduíche. Ele elogiou, revelou a ela o pecado, e aí ele fechou dizendo, isso você disse muito bem. Falou a verdade. E ela disse, vejo que és profeta. Então agora de judeu, para Senhor, para profeta. E finalmente, ela disse, quando o Messias vier, ele nos revelará todas as coisas. Jesus virou para ela e disse, eu que falo contigo, sou o Messias. Agora, para o teólogo, Jesus não disse, eu sou o Messias. Mas para aquela mulher ele disse, eu sou o Messias. Agora veja o progresso, 1 hora com Jesus, ela voltou para a sua cidade. Sabe por que ela foi ali ao meio-dia? Ela foi ali à 6ª hora, meio-dia, onde o sol é forte. A maioria das mulheres pegavam água pela manhã, onde é frio, é fresco. Ou ainda no final da tarde, mas ela foi ao meio-dia. Por quê? Por conta da sua reputação. Ela tinha vergonha e queria evitar os fofoqueiros. E então, ela foi ao meio-dia e Jesus estava esperando naquele poço. A profecia será como uma vinha frutífera sentada ao poço, cujos ramos ultrapassam as muralhas. Mas veja ela agora, 1 hora com Jesus. Ela correu para a cidade e disse, venham, venham, vejam o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ele falou tudo sobre mim, não é este o Messias? Ela se tornou uma evangelista na hora. Qual é a mensagem que estamos pregando? Pregamos uma mistura. Sabe o que Jesus disse? Que você não pode colocar vinho novo. Diga vinho novo. Em odres velhos, diga odres velhos. Agora, uma das coisas que aprendemos em Israel é que o odre é feito de couro de cabra. Depois de um tempo ele fica quebradiço. E então o odre fica frágil, porque fica quebradiço. E Jesus disse, você não pode colocar vinho novo na pele antiga. Amém? Por quê? Porque o vinho novo vai fermentar. E por causa da fragilidade daquele couro, vai quebrar. E aí você perde os dois. Nós falamos isso sobre a estrutura da igreja. Precisamos de vinho novo. Precisamos de vinho novo. Tá tudo bem usar este versículo com uma aplicação diferente, mas no contexto do que Jesus estava falando, é que não dá para colocar a graça no barril da lei. Não dá para misturar lei e graça. Você perderá os dois. Perderá a severidade da lei e também a liberdade da graça. Amém. Que pessoa maravilhosa é Cristo. Vocês o amam? Sabe o que ele disse para a igreja de Éfeso? Vocês deixaram o seu primeiro amor. Primeiro amor, protos HP. Protos, protótipo. Primeiro amor, o que é primeiro amor? Primeiro amor é o meu amor por Deus. Ele te amou primeiro. E ele está dizendo para a igreja, você perdeu o seu primeiro amor. E aí ele diz, eu conheço as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência. Mas o que estava faltando naquela igreja é isso, fé, trabalhos de amor e paciência na esperança. Obras de amor, esperança, fé e amor estavam faltando. Então todo ministério que só foca no trabalho e nas atividades, mas que não produzem fé, esperança e amor, e como os ministérios do pastor Joe e Christine e de muitos outros que eu conheço que Deus está levantando nessa nova geração. O resultado final da pregação do Novo Testamento é que ela gera fé, esperança e amor no coração. Amém? Qualquer coisa fora disso
Sabe, falar sobre o pecado. O que é o pecado? Como Deus define o pecado? Amém? Como Deus define o pecado? Tudo que não é fé é pecado. Amém? Amém? Mas nós olhamos o pecado exterior, aquilo que está do lado de fora, e rotulamos aquilo de pecado. Mas se tivermos consciência do pecado, nós nunca, jamais estaremos no lugar de ousadia com Deus. O verdadeiro amor não é nós amando a Deus, mas Deus nos amando. Veja este verso em 1 João 4. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Uau! Não que nós tenhamos amado a Deus. Agora pare um instante. Qual seria a soma total e o resumo de toda a lei? O maior mandamento não é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a tua força? Este não é o maior dos mandamentos? Mas ainda assim, João pelo Espírito escreveu isso. Isto é o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então por que Deus entregou um mandamento? Porque Ele disse amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Porque Ele queria nos mostrar que pela lei vem o conhecimento do pecado. Por 1500 anos o homem esteve debaixo da lei. Me ame sobre todas as coisas e ninguém conseguiu, nem mesmo o melhor deles, Davi. Depois de 1500 anos debaixo da lei, Deus disse, basta. Para alguns ainda não foi o suficiente. Este tempo já foi o suficiente. Agora eu amarei vocês com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma. E Ele entregou sua vida. E agora nós o amamos, não por causa. Ouça! O nosso amor por Ele não é iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Então o púlpito não é o lugar de ficar dizendo, vocês precisam amar a Deus mais e mais. Eu já tentei isso no início do meu ministério, quando eu era um jovem pastor. Eu ficava dizendo, vocês precisam amar mais a Deus. Vocês fazem o que fazem porque vocês não amam a Deus de verdade. Amem a Deus! E lá no fundo do meu coração me perguntava, mas como isso é possível? Eu ainda não estava neste amor, mas eu posso te dizer que estou apaixonado por Jesus. Deus disse a Abraão, muitos viram um monte do templo onde está o domo da rocha agora. Bem, Deus falou com Abraão sobre aquele monte. Ele disse, Abraão, tome teu filho, teu único filho, o filho a qual amas. Uau, que pedido difícil. Pegue o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama. Mas espera aí, Abraão tinha 2 filhos. O outro era Ismael. Por que Deus disse, toma o teu filho único? No que Deus estava pensando? Ele pensava em seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, que seria sacrificado naquela montanha, porque mais alto que o Moriá é o Monte do Calvário. Vocês estiveram no Jardim da Tumba. O Jardim da Tumba é o lugar mais alto do Monte Moriá. E eu creio que Isaac carregou a madeira nas suas costas e subiu aquela montanha, assim como Jesus carregou aquela madeira. E ele subiu até o Gólgota. Mas ao apontar aquela faca para o seu filho, Deus o parou e disse, agora eu sei. Abraão, detenha a sua mão, porque agora eu sei que me amas. Porque não reteve o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, para que eu e você pudéssemos dizer hoje, agora eu sei que o Senhor me ama. Porque o Senhor não reteve o seu filho, o seu único filho, o filho ao qual tu amas. Não é sobre nós, igreja. Todas as histórias da Bíblia são sobre Jesus. Existe evangelho no Velho Testamento. A Bíblia diz que Abraão olhou para trás dele, que Abraão viu um carneiro preso no arbusto. Mas eu creio que ele viu mais do que isso, ele viu a cruz, porque no Monte Moriá, como eu disse, a montanha mais alta é o Monte do Calvário. E ao olhar para trás, ele viu Jesus na cruz. Como eu sei disso? Porque Jesus, certa vez, disse para os fariseus que o questionavam, e um fariseu disse, sabe, como você ousa fazer todas essas coisas? E Jesus disse, Abraão se alegrou em ver o meu dia. E eles disseram, você viu Abraão? Eles não entenderam. Ele não disse que ele tinha visto Abraão. Ele disse que Abraão o viu. Ele é o maior. Amém?
E eles disseram, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? E ele disse, ouçam, antes de Abraão existir, eu sou. Mas então, quando foi que Abraão viu o Senhor Jesus? Naquela montanha, ele olhou para trás e viu a cruz. Que Deus não reteve o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama. Quem é você para que Deus entregasse o seu filho? Irmãs, vocês sabem disso. Quando vocês vão numa boutique e olham para as roupas, para aquele vestido, você valoriza mais o dinheiro ou mais aquele vestido? Se você estiver disposto a dar o seu dinheiro por aquele vestido, você valorizou mais o vestido, amém? Deus entregou o seu filho por você. Note que você nunca vai entender o quanto Deus te ama até que entenda o quanto Deus ama o seu filho. Porque ele abriu mão do seu filho por você. E Deus ama o seu filho. Jesus disse, o meu pai me ama, meu pai nunca me deixa. Mas sabe, houve 2 momentos em que o pai dividiu os céus. Ele abriu os céus e disse, este é o meu filho amado. A primeira ali no Rio Jordão, quando ele foi batizado, e a segunda vez no Hermon. Deixa eu te falar isso. Certa vez ao estudar isso, e eu percebi. E esse é um dos grandes benefícios que temos quando visitamos Israel. No Rio Jordão, onde está o Mar Morto, é o lugar mais baixo da terra. 1.400 metros abaixo do nível do mar. O Monte Hermon, onde o pai disse, este é meu filho amado, é o lugar mais alto em todo Israel. Acima de 10 mil pés. Então, nos lugares mais baixos e no lugar mais alto. Amém? No ponto mais baixo da sua vida, ouça o pai te dizer, você é o meu filho amado. Nas suas vitórias e nas suas conquistas, você é meu filho amado, orgulhoso de você. Mas até no lugar mais baixo ele vai dizer, você é meu filho amado. Esta é minha filha amada em quem encontro o meu prazer. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo disse, se você é o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ele sempre coloca em xeque, se você é o filho de Deus. Eu li isso certa vez e percebi que o diabo excluiu a palavra amado. Se você é o filho de Deus, mas o pai disse, você é o meu filho amado. Ele excluiu a palavra amado, sabe por quê? Porque nenhuma tentação, nenhum ataque do inimigo contra você será bem sucedido quando você sabe que é amado do Pai. Aleluia! Aplauda Ele! Glorifique o seu nome! Então precisamos das ministrações e de ministérios de louvor que revelem o amor de Deus, que revelem a sua graça. E não há forma de fazer isso sem o Espírito Santo. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Não é necessário o Espírito Santo para isso. Mas precisamos do Espírito Santo. Tudo bem orar em línguas? Precisamos do Espírito para nos ensinar a receber o bem que não merecemos. Porque ele recebeu todo o mal que ele não merecia. Agora receba. Amém? Então na cruz, lá na cruz, Jesus olhou para cima e pela primeira vez na vida ele gritou, meu Deus, por que me desamparastes? Em todo o evangelho ele nunca chamou o seu pai de meu Deus. Aquela foi a primeira vez. Ele sempre chamou de meu pai, ou o pai. Abba, pai. Foi a primeira vez. E ele disse, meu Deus, por que me desamparastes? Para que eu e você disséssemos, meu pai, porque tanto me amastes. Vamos lá, aplaudam-no, louvem-no. Eu vou encerrar aqui. Ouça, quando Elias clamou fogo do céu, lembram? Ele levantou um altar de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, que apesar de estarem divididas, Deus ainda as via como um. Ele levantou um altar de 12 pedras e colocou o sacrifício ali, e colocou água de novo, para deixar mais difícil para Deus. E aí o fogo veio, mas veja que quando o fogo veio, não consumiu somente o sacrifício, mas a madeira e todas as 12 pedras também foram embora. Sabe por quê? Debaixo da lei, o julgamento é maior do que o sacrifício. Mas quando Jesus estava na cruz, e ele recebeu o meu e o seu pecado sobre si, e o fogo de Deus desceu sobre ele por causa dos nossos pecados, a Bíblia diz que ele absorveu tudo e disse, está consumado! E desta vez, o sacrifício era maior do que o julgamento.
Este é o Evangelho, igreja. É isso que o mundo precisa ouvir. Aleluia! Fiquem de pé, vamos lá. Aleluia! Adore a Jesus. Aleluia! Amigo, talvez você esteja assistindo da sua casa e você diz: nossa, eu nunca ouvi sobre isso, eu não sabia que Deus me amava assim. Você é a razão do seu amor. Deus entregou o seu filho por você, porque Ele te amou, amigo. Você já tentou de tudo. Já procurou o dinheiro, procurou o prazer, já buscou o materialismo e não se satisfez. Por quê? Porque há um vácuo do tamanho de Deus no seu coração, que só Jesus pode preencher. Você foi criado para mais. Jesus disse: eu vim. Para que o Senhor veio, Senhor? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida fica vazia sem esse amor. Então, se esse é você, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, obrigado por me amar. Obrigado por enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por todos os meus pecados. Obrigado, Pai. Ele ressuscitou dos mortos, sem os pecados. Todos os meus pecados foram eliminados, para nunca mais serem lembrados. Eu sou perdoado para sempre, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, aleluia, glória a Deus.